Vocês já pararam para pensar um pouquinho como que seria a vida de vocês sem, quer dizer, a nossa vida, né, sem o mundo virtual? Vocês já pararam para pensar se de repente todos os sinais da internet acabassem? Como que seria? E neste documentário, quer dizer, um bate-papo que eu também vou ter com vocês, eu vou passar para vocês como era o mundo sem a internet e depois eu vou vir com outro vídeo falando o que seria realmente o mundo se de repente todos os satélites parassem de funcionar e como que ficaria o mundo no caos sem a internet. What's that you say? Wish the internet never existed. I didn't mean that. I mean... Well, let's go see what a horrible monkey anus of a world that would be. Just click here to accept the terms and conditions. Verify your age. Olá, meus seres humaninhos de luz, tudo bem com vocês? Que maravilha! Conforme eu comecei o vídeo, é isso mesmo que eu vou começar a falar com vocês sobre como era o mundo sem internet, porque eu venho dessa geração lá atrás. Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês como era o mundo, o meu mundo lá atrás, sem esta internet, sem o mundo virtual, como que era. Vocês sabiam quando a internet foi criada? Ela foi criada, gente, em 1969. Eu estava com 9 anos de idade, mas ela só chegou aqui no Brasil de verdade em 1994. 1994 chegou para as famílias, né, para todas as pessoas começarem a usar, mas ela chegou mesmo no Brasil foi em 1988. Eu estava com acho que 28 anos. Então eu vou mostrar para vocês como era antes, porque hoje para a gente chegar até uma pessoa, a gente tem que ir pelo mundo virtual. A gente não vai até a casa da pessoa, a gente não vai atrás da pessoa, a gente não se aglomera, né? Então eu vou mostrar para vocês como que era naquela época. Quer dizer, eu passei a minha infância, passei a minha pré-adolescência, a minha adolescência sem ter acesso à internet. E vocês? Como que foi? Depois vocês colocam aqui no comentário que eu quero saber. Bom, para a gente começar a entender o que seria a nossa vida sem a internet, a gente, igual eu falei, tem que dar uma volta no tempo e lá para a década de 80, de 90 e entender como que as pessoas comunicavam com as que estavam mais distantes. Existia aqueles orelhões, né? As pessoas que não tinham condição de ter telefone em casa, era usado o orelhão. A gente comprava a fichinha e usava. Então, por exemplo, se você tivesse que sair com amigos, né? Para conversar com uma pessoa, se você não tivesse telefone em casa, você tinha que ir lá na venda, comprar aquelas fichinhas para poder ligar. E se a pessoa que você fosse ligar não tivesse telefone também, você tinha que deslocar até a casa dela. E nesta viagem do tempo, a gente pode imaginar o que seria as pessoas hoje em dia, né, sem essa internet, né, sem um WhatsApp, sem um Facebook, porque a gente comunica muito com as pessoas pelo WhatsApp, né, pelos vídeos, né, videoconferência, a gente está longe da pessoa, a gente fala com aquela pessoa. Não, antes a gente viajava para encontrar aquela pessoa naquela determinada cidade, né, era um prazer de receber uma carta. Olha, eu passei pela parte de, gente, quanto tempo que as pessoas não recebem uma cartinha, né, quer dizer, só recebe carta de cobrança, né, conta de luz, conta de água, carta de cobrança mesmo, né? Hoje ninguém tem o hábito mais de escrever carta. Era tão bom quando vocês ficavam esperando o carteiro chegar com a carta de uma pessoa querida que morava fora.
Então, assim, eu imagino que as pessoas hoje em dia sentiriam muita falta, mas vamos continuar dando essa volta no passado para vocês conseguirem entender como que as pessoas estavam muito mais próximas. Por mais que hoje pareça assim ser difícil isso, naquela época, gente, não era difícil. Por exemplo, se a gente fosse fazer uma compra, a gente tinha que ir na loja. Entendeu? A gente já conhecia aqueles armarinhos, a gente já conhecia, a pessoa já sabia até do gosto da gente. Hoje não, você faz as compras, né, pela internet. Naquela época, a gente, para saber uma notícia, a gente tinha que comprar um jornal. Por exemplo, eu fui conhecer a TV, foi nos meados que chegou na minha cidade, foi nos meados de 1970 que chegou na minha cidade. Então, até então, as pessoas liam muito. O jornal você comprar o jornal, que é cheio de jornal, a revista, era muito comum você ir no jornaleiro, comprar um jornal, comprar uma revista. Entendeu? Hoje não, a internet já dá todas essas informações pra gente. Você não precisa ir no jornaleiro comprar um jornal, você não precisa ir mais comprar uma revista, porque tá tudo no mundo virtual. Os relacionamentos humanos naquela época, talvez, igual eu falei, para hoje seria difícil. Se a gente quisesse encontrar uma pessoa, a gente tinha que ir na casa dela e ia rezando no caminho para ver se aquela pessoa estava lá, para a gente não perder a viagem, igual a gente falava, né? Para não perder a viagem. Por exemplo, para estudar, a gente ia para a biblioteca e tinha que pesquisar. Nem sempre o bibliotecário estava ali à nossa disposição. Então a gente tinha que andar naquelas prateleiras assim infinitas para procurar o livro para aquela pesquisa escolar. Era escrito mesmo, entendeu? Muitas vezes o professor não admitia que a gente copiasse igual estava ali. A gente tinha que ler para depois fazer aquela interpretação e fazer aquele trabalho. Hoje não, inclusive a gente encontra tudo pronto, resumo de livro, né? Igual o pessoal fala, os spoilers de filme, de livros, etc e tal, tudo na internet. Você não precisa usar o cérebro para nada. Hoje, por exemplo, você tem um namorado virtual, né? Antigamente não tinha isso não. Se a gente quisesse um namorado, a gente tinha que ir para uma festinha, a gente tinha que sair de dentro de casa e ir para os lugares onde estavam acontecendo as coisas para encontrar aquele amado. Eu ainda vou fazer um vídeo para vocês vão assim, vai ser uma sessão nostalgia, gente. Ultimamente nesse isolamento eu tô numa nostalgia, meu Deus. De lembrar como que eram os flertes, como que era o namoro na minha época, tá? Década de 70, 80, 90, ali ó, mostrar para vocês como eram os relacionamentos, como é que era. Eu tava contando pro meu filho, mudando de assunto um pouco aqui, vocês precisam de ver, gente. Ele falou assim, mãe, não existe hoje mais, hoje é só pegação, mãe. Por exemplo, se a gente fosse numa festa, a gente tinha pessoas para conversar. Se a gente fosse em um barzinho, a gente tinha pessoas para conversar. Hoje não. Se você vai numa festa, a pessoa está no celular. Se você vai no barzinho, a pessoa está no celular. Então, será que a internet nos aproximou ou nos afastou? Vocês têm alguma lembrança de como era o mundo sem a internet? Conta pra mim. Porque assim, eu tenho uma coisa aqui na minha cabeça, que eu penso demais, gente. Vocês não têm noção do tanto que eu penso. Imagina se, de repente, porque antes era tudo fibra óptica, né, que fala.
Agora é tudo via satélite. Então, vocês já imaginaram se um dia, vocês estariam preparados se um dia esse satélite pifasse todo lá em cima? Porque, né? Porque, já pensou? Você não vai poder tirar dinheiro no banco. Né? Como que você vai fazer sem a internet se você não pode tirar o dinheiro no banco? Como que você vai conversar e comunicar com aquela pessoa que está longe? É estranho, né? Você não vai poder comunicar com aquela pessoa que está longe com tanta rapidez para saber como é que ela está. Você não vai poder chamar um carro de emergência se você não tiver um telefone fixo, porque todas as linhas telefônicas estão ligadas com os satélites. Então, assim, iria parar tudo. Como que seria essa vida? Vocês estariam preparados para se um dia a internet acabasse? Desse pane em tudo? Vocês estariam preparados? Como que vocês iriam conviver? Porque, analisando bem, igual falei, tudo é possível nessa vida, né? Eu fiz um vídeo falando sobre o mundo sem os humanos e agora eu vejo o que está acontecendo na cidade sem ninguém, as pessoas simplesmente têm que ficar trancadas por causa da pandemia, né? Então aí eu penso assim, vocês já passaram, e aí eu penso, vocês já pensaram na possibilidade se de repente tivesse um blackout na internet e vocês não pudessem mais usar? Como que seria? Pensem nisso, porque é sempre bom a gente ter um dinheirinho guardado dentro de casa. Sabe aquela coisa que nossos avós faziam, de deixar o dinheiro guardado debaixo do colchão? Sabe, deixar sempre uma coisa reservada, porque vocês não sabem o que pode vir por aí. Então ficam precavidos, porque no próximo vídeo eu vou falar mais sobre esse assunto. Eu vou fazer muito esse paralelo do que, como as pessoas viviam com a internet e elas sem internet. Então vai comigo, tá, gente? Isso é um alerta, hein? Ó, cabecinha funcionando. Vocês imaginam, para quem tem um acesso ilimitado na internet, ou seja, se ficar desconectado, é uma tortura. É ou não é? Você ficar sem a internet, vocês já experimentaram ficar um dia sem mexer na internet? Porque eu não consigo, eu nunca vi uma pessoa tão conectada. Mas eu penso assim comigo, gente, se a internet acabasse, acho que eu viveria sem ela. Porque não ia ter outra opção, né? Vê isso aí, tá? Depois vocês me contam. Tá? Beijinho no coração de vocês e fiquem com o maior de todos. Tudo tá acontecendo, a gente tem que ficar meio que atento.